Olá, continuamos acompanhando o fantástico relato da criação. Eu poderia me imaginar uma outra pessoa e fazer a seguinte pergunta: o que tem médico a ver com o relato da criação feito num livro de religião? Bem, eu diria duas respostas. Primeiro, não estou falando de religião, estou falando de ciência. Segundo, se há alguém que mais deve se interessar, especialmente no tópico de hoje, que é a criação do homem, esse alguém é o médico, porque é o material do nosso trabalho, é o ser humano. Pois bem, chegou o sexto dia. Deus continua exercendo o seu poder de criar através da sua palavra, dando ordens à natureza, e no sexto dia ele volta-se para a terra e manda que ela produza animais. Todos os animais, inclusive o homem, têm a mesma constituição orgânica, ou seja, ele é constituído dos próprios elementos químicos que constituem o solo, o carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, os elementos químicos normalmente. E todos os animais, desde o animal monocelular ou unicelular, até o homem, que é a excelência dos animais, todos provém, portanto, da terra. Por mais que isso pareça intricado, científico, a verdade é que isso é o que constatamos todos os dias. Colocamos uma pessoa numa sepultura, algum tempo voltamos e ele foi reabsorvido pela terra. O cabelo é a coisa que dura mais, porém, acaba também sendo reabsorvido. O que é capaz de animar a natureza, o que é capaz de fazer com que uma porção de terra se transforme em elemento vivo, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Deus tem controle sobre a natureza. Muito bem, quando esse relato da criação foi feito, provavelmente o mundo já contava com uns 2.500 anos de formado. Seria um relato um tanto obsoleto, se não fosse o flagrante de Jesus dentro do lago da Galileia, em que ele, com uma palavra, manda parar a tempestade, para o vento, para as ondas, para tudo. Então ficou comprovado que Deus tem poder sobre a natureza. De acordo com este relato de Moisés, os animais saíram da criação prontos como são atualmente. Isto é, eles não passaram por um processo evolutivo que de uma espécie inferior se transformou em espécie superior e chegou à espécie por excelência, que é o chamado Homo sapiens, que somos nós. E é interessante que o termo usado para designar a criação dos animais, no verso 1 do relato do primeiro capítulo do Gênesis, é o mesmo usado para a criação do homem. É um verbo que significa fazer aparecer algo do nada, o famoso nihil. Então, não há lugar para a hipótese de um ser proveniente de outro, até chegar a uma forma final. A criação do homem é singular. Temos que admitir isso. Apesar de ter o corpo origem
na matéria orgânica do solo, a criação do homem é singular. Enquanto para criar tudo, todos os animais, as árvores, os peixes e tudo, Deus apenas fala. Na criação do homem, Deus literalmente põe a mão na massa. O verso 26 do relato traz esta peculiaridade. E é interessante que o verso 26 começa assim: façamos, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. No quarto século da nossa era, um sacerdote chamado Ário, provavelmente lendo um texto de Deuteronômio 6, verso 4, ele disse que o Criador é um Deus solitário e não um Deus trinitário, como criam os cristãos da Bíblia do primeiro século. Ele achava que Deus é uma pessoa única. Bem, é interessante que a palavra Deus é uma palavra latina, e a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, um trechinho em aramaico. Aparecem sim algumas palavras latinas no Novo Testamento, por causa de Israel e os escritores judeus viverem sob o domínio do Império Romano, que era o império fundado sob o idioma latino. E ele então leu esse texto que diz: o Senhor. O Senhor, nessa frase, é um arranjo literário para quatro letras do alfabeto hebraico, que se perdeu a grafia no tempo. A melhor pronúncia talvez fosse Yahvé. Outros falam Javé e outros falam Jeová. O fato é que as versões modernas em português e em inglês falam Senhor, em inglês naturalmente, a tradução de Lord. Ele discordava dessa doutrina da Trindade, mas de fato esse Senhor Yahvé ou Jeová é um nome de qualificação pela função que a divindade estiver exercitando. Na verdade, às vezes ele mesmo dizia: Deus tem nome. Eu digo, Deus não tem nome, Deus tem nomes. Pode ser Shaddai, pode ser Adonai. Para o idioma hebraico, o nome genérico para Deus é El. Daí que palavras como Samuel, Daniel, Gamaliel, Gabriel, têm no seu sufixo, na sua parte final, esse El de Deus. Daniel, juízo de Deus. Samuel, pedido a Deus. Mas a verdade é que essas funções dependem da ocasião. Por exemplo, no livro de Jó, o nome para a divindade que predomina é Shaddai. Outros usam mais Adonai, Senhor. E daí, João Ferreira de Almeida, João Figueiredo e outros tradutores puseram Senhor, até porque eles fizeram uma fusão de letras, pegaram letras, as vogais da palavra Adonai, e enxertaram naquilo que os hebreus chamam de tetragrama sagrado, que é o YW e o HW, que era um antigo nome da divindade, que eles perderam a pronúncia quando foram ao cativeiro assírio. Tudo bem, mas isso é outro assunto. O fato é que quando nós falamos o Senhor, ou Yahvé, ou Jeová, ou Javé, é o único Deus, não quer dizer que é
um personagem solitário. Até porque um outro personagem da divindade, que é o Espírito Santo, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, dos versos 6 ao verso 8, comparado com o livro de Atos, capítulo 28, verso 25 a 27, quem lá em Isaías chama de Jeová ou Yahvé, etc., é o mesmo que aquele chama de Espírito Santo. Mas esse é outro detalhe, quem tiver interesse, lê ou liga para a gente, se quiser entender mais desses assuntos, vamos estudar junto. Ainda mais, se fosse sozinho, por que ele falaria façamos? Bem, aqui levanta-se outra questão. Alguns veem aqui um recurso literário chamado plural de majestade. É aquilo que um candidato diz, nós vamos construir uma ponte. Ou que um orador diz, nós agradecemos sua atenção. Isso é um plural de majestade. Mas preste atenção, para haver plural de majestade, uma condição sine qua non é que haja um auditório. Outra condição sine qua non é que haja mais pessoas a quem esse indivíduo representa. Não é o caso, pois se Deus é um ser unitário, ele não iria falar sozinho, não ia conversar consigo mesmo, sendo que nem havia ninguém para ouvir. Nesse momento, ainda não havia homem. Outro detalhe é que no livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 7, em relação à Torre de Babel, Deus diz assim, desçamos, confundamos, verbo sempre no plural. E a tradução, uma das versões de Almeida, de João Ferreira de Almeida, ele traduz porque é possível traduzir. Disse Deus, vinde. Quando eu falo vinde, eu estou falando com pelo menos outras duas pessoas. Outro argumento é que a Bíblia diz que Deus é amor. Como é que Deus é amor se ele for um personagem solitário? Amar é um verbo transitivo direto, intransitivo e transitivo indireto. É um dos verbos mais completos da gramática portuguesa. Mas em todas estas possibilidades, ele exige um correspondente. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama a alguém. Nunca quem ama não tem a quem amar. Se Deus ou sozinho não havia ainda o homem, ele é amor como? Deus passou a amar, a Bíblia diz que ele é amor. Não houve um dia que ele passou a amar. É amor significa, é a constituição da natureza dele. Aliás, eu vou dizer uma outra coisa primeiro. Até levantando uma questão. O que importa essa argumentação? Bem, ela visa infundir no homem, na pessoa humana, um senso de valor. Ele é produto de um consenso da divindade. Ele não está nas mãos de uma divindade que pode, por acaso, num dia de mal-humorado, enraivecido ou bravo, tomar decisões isoladas. Não. Ele é produto do consenso da divindade. E então, eu retorno ao aliás que eu comecei. A primeira vez que aparece o termo Deus na Bíblia é tradução de um termo coletivo. É Elohim. Elohim é coletivo de um termo plural que é Elohá. Moisés, que escreveu e que era um erudito, já falamos disso, comprovamos isso, Moisés certamente conhecia o plural. Na verdade,
todas as palavras que nós falamos, com raras exceções, como costas, raras, nós primeiro sabemos o singular. A bandeira, as bandeiras. O livro, os livros. Mas começamos sempre pelo singular. Então, se ele usa um termo plural, ele tinha nisso um propósito. Conclusão. Tudo foi num crescendo, se otimizando até chegar ao sexto dia, em que Deus cria o que há de mais parecido com Deus. Que absurdo! Um dia uma revista infantil trouxe uma pergunta. Qual é, ou melhor, o que há de mais parecido com um gato? Eu era criança e outras crianças discutiram essa questão. Alguns diziam, é um tigre, é um leopardo, é uma onça. Todos erramos. A resposta era, o que é mais parecido com um gato é outro gato. E eu adapto a pergunta, o que há de mais parecido com Deus? Não existe outro Deus. O que há de mais parecido com Deus é o homem. Aliás, no Salmo 8, há uma exclamação extraordinária. Que é o homem? Reticência. Tu o fizestes pouco menor do que Deus, só um pouco. Outras versões diz menor que um anjo, mas ser menor que Deus, ser menor do que um anjo, já é bom demais para nós. Por fim, a discussão visa a ver o homem, o seu tamanho, o seu valor. Bata no peito, erga a cabeça, volte para Deus e agradeça. Eu sou a única coisa semelhante a ti mesmo. Vamos voltar com outros textos. E ao fazer essas apresentações, na verdade ainda vou falar da semana de criação, porque semana são 7 dias. Eu falei por enquanto de 6. Eu vou voltar a falar de uma coisa sumamente importante que Deus criou no 7º dia. Até lá, pense. Se quiser discutir, se quiser comentar, anote aí o meu número, pessoal. 27 995 25 9659 Gerson. E tenha sempre em mente, toda essa discussão, isso é coisa de médico, exatamente por isso que eu discuto. Porque como médico, eu devo conhecer muito sobre o homem. E se eu quero conhecer muito sobre o homem, eu acabo procurando conhecer quem inventou o homem. Um abraço.